Muito obrigada, bom dia a todos. E se calhar não preciso do microfone, está a fazer muito bem que preciso. Vou afastar um bocadinho. Acho que está a fazer muito bem que não está. Depois está uma sequência apagada. Acho que está bem. Bom, então, volto a cumprimentar, não é? Que estava a saudar de todos os presentes. Agradecer o convite que me foi feito para estar no tipo de línguas, convite que aceitei com muito gosto, até porque já tenho sido convidada várias vezes, mas não tenho conseguido poder aceitar, por vários. Bom, a terceira sempre é de vez, e hoje é de mim. Gostava de agradecer à professora Silva o convite que me foi feito. E vou passar então à temática que eu propus. Ora bem, convidaram-me para falar sobre havia interesse nos jogos, eu passei os jogos e mobile learning e depois ao longo desta apresentação vamos ver como é que eu os relaciono e depois um aspecto muito importante que é mudam-se os tempos e mudam-se as necessidades. Não é? Vocês estão no ativo, são professores e lidam com uns alunos que são um bocadinho diferentes quando vocês eram alunos. Não é? E este é um aspecto que nenhum professor pode escutar. Acho que é um aspecto realmente muito importante e se não tivermos isso em atenção, teremos sempre dificuldade em lidar com um público-alvo que está presente nas aulas. Então, vou começar pela parte dos jogos e depois encaminho para o mobile learning e depois voltamos aos jogos. Um avanço entrelaçando assim estes conceitos. O conceito de jogo, aqui estamos a falar em jogos eletrónicos ou jogos digitais, não é? Precisamos de uma consola, de um computador, é desse tipo de jogos que estamos aqui a abordar. E os jogos, como sabem, captam os alunos, crianças, adultos, eu não sei aqui dos presentes se vocês costumam jogar. Joga um pouquinho. Bom, eu depois vou-vos apresentar, falar de um jogo ou outro, e aí pode ser que haja mais umas mãozitas levantadas. Há realmente muitos autores que defendem que os jogos preparam os alunos, as pessoas de uma forma geral, para a sociedade atual. E com isso evidenciam aspectos como o jogo acaba por promover o pensamento crítico, o trabalho em equipa, porque os jogos que nós vamos abordar, que se vocês ouviram ou leram um resumo, eu menciono, vou trabalhar em particular os mods, não é? E aí sim, são muitos jogadores que estão online, que se podem associar e daí ser tão importante o trabalho em equipa. Muitas vezes pessoas que não se conhecem, não é? Só estão online, mas isso também não é importante nestes jogos, não é? Nem sempre as pessoas conhecerem. Muitas vezes acabam por se conhecer na vida real através do encontro que têm nos jogos. E essa parte é realmente também fascinante. Promove também a resolução de problemas, a colaboração entre pares, o uso de línguas estrangeiras. Muitos destes jogos estão em inglês, há jogos em espanhol e agora a maior parte destes jogos permite que a pessoa escolha a língua que quer realmente jogar. Por isso é excelente para o ensino das línguas. Não é? É questão de escolher uma temática que o professor queira trabalhar com os seus alunos e eles aprendem muito vocabulário a jogar. Vocabulário e outros tipos de conhecimentos, mas no caso das línguas o vocabulário é uma parte também importante. E depois também promovem toda a facilidade em usar a tecnologia, até que alguns são relativamente fáceis de usar. E o que até gostava de mencionar num aspecto que eu vi uma vez numa conferência nos Estados Unidos, em que era uma pessoa responsável pela IBM, e o que ela dizia é que uma vez precisavam selecionar um gestor para um projeto que eles tinham, e a pessoa que foi selecionada era uma pessoa que jogava os MOG. E aí, nas alianças ou guildas, que depois vamos mencionar daqui a pouco, ela era um líder de uma guilda. Não é? E foi por esse motivo que foi selecionada. Havia pessoas com bons currículos, mas, reparem, uma pessoa que atinge, ou que alcança o posto de ser o líder de uma guilda ou aliança no MOG, lidera um grupo muito grande de pessoas, não é? E é reconhecida como sendo líder. E por isso tem capacidades de liderança que interessava a IBM para liderar um projeto. Entendem? Por isso às vezes as pessoas pensam, os jogos de lado e os miúdos, às vezes os filhos não jogar muito, mas é algo que não deve ser considerado desse ponto de vista, não é? Atualmente a sociedade mudou muito. Como sabem, antes tínhamos um curso e pronto, estava tudo estabilizado, atualmente não é assim. Muitas vezes as pessoas têm um curso e o que vêm a exercer
depois não tem nada a ver, muitas vezes, não é? E por isso, quanto mais diversificada for a nossa experiência dos vossos alunos e também dos vossos filhos, provavelmente, mais hipóteses têm no mercado de trabalho, que é um bocadinho estável atualmente, não é? Bom, mas vamos então continuar. Há um autor que provavelmente também conhece, o Prensky, que tem trabalhado bastante os jogos, não é? E considera então 6 fatores essenciais do jogo. O primeiro são as regras, e aqui é interessante que muitas vezes os alunos não querem regras, mas aceitam muito bem as regras do jogo e executam-nas, não é? E por isso, muitas vezes nós temos que nos perguntar se eles gostam tanto de jogar e cumprem regras, porque é que muitas vezes nas aulas não os cumprem, não é? Provavelmente que na aula falta qualquer coisa que os motive, não é? Mais um bocadinho. Depois, um outro aspecto importante são os objetivos. Curiosamente, também há sempre objetivos que têm que ser alcançados nestes jogos, não é? E os alunos empenham-se nisso, ou os jogadores, de uma forma geral. Depois, o jogo tem um aspecto importante, que é o feedback que vai dando sempre ao jogador ao longo de todo o processo. Não é? E nós daqui podemos sempre pensar um bocadinho como é que organizamos as nossas aulas, que tipo de feedback vamos dando aos nossos alunos, não é? Um aluno que tem constante feedback é sempre, normalmente, um aluno que fica mais motivado para aprender. Qualquer problema é rapidamente corrigido. O conflito muitas vezes é importante para a pessoa resolver determinada situação. Depois temos ainda a interação social, em que normalmente estes jogos implicam jogar com outros, não é? E daí, e muitas vezes também, os alunos ou os jogadores preferem jogar com outro parceiro ou outras pessoas em vez de ser só com o computador. E depois também temos, por fim, a representação que existe num jogo, a representação do mundo, que pode ser real ou fictícia, não é? E que ajuda a recriar determinados ambientes e determinadas vivências nos alunos. Por exemplo, se vocês lerem uns textos como o Squire, o que ele diz é que aprendeu imensa história a jogar, batalhas, etc. E aprendeu imensa história mundial assim, não é? Por isso, são formas de aprender diferentes. Bom, então quais são os benefícios dos jogos? Bom, já fomos mencionando alguns, por isso eu baseei-me aqui em vários autores que também são de conhecimento de quem trabalha nesta área dos jogos. O caso do Prensky, que já mencionei, o Paul Guy, Gross, uma colega espanhola, McFarlane, é da alta, por isso aqui McFarlane e Kiriumir e McFarlane são estudos, são relatórios que têm sido feitos, não é, por estes investigadores sobre a utilização dos jogos nas aulas. Em particular, o caso da Beck também, o Williamson, a Squire, que eu falei há um bocadinho, o investigador que tem aprendido muito através dos jogos, pronto, claro, quando era um bocadinho mais novo. Bom, então quais são os benefícios que vêm sendo apontados? Por um lado, os jogos permitem realmente uma boa aprendizagem sobre a temática que aborda o jogo. Implica também a utilização de estratégias cognitivas, não é? Porque há muitas resoluções que têm que ser tomadas. Implica muitas vezes a destreza psicomotora, claro que aí depende um bocadinho dos tipos de jogos. Eu não sei se aqui dos presentes alguém também joga na Wii. Na Wii já temos mais adeptos. Pronto, eu também faço um bocadinho de exercício, é um tipo de jogo já diferente, mas que é muito interessante e vai combater aquele pressuposto que jogar estão sempre sentados, não é? É totalmente diferente. Eu hoje não vou orientar tanto para o Wii, porque era a ideia de motivar para alguns aspectos e não tanto ter as aulas tão animadas assim. Não é porque o Wii precisa de algum espaço para as pessoas se movimentar. Um outro aspecto, depois há aqui outros dois que são muito importantes, que é a tomada de decisões. No jogo, os jogadores têm que tomar decisões muitas vezes e rapidamente. Não é? Particularmente no caso de jogos, muitas vezes estratégia, decidir se vão atacar, se não vão atacar, se vão aliar, etc. E as tomadas de decisões é algo muito importante depois na nossa vida futura, não é? As pessoas que se habituam a ter que tomar decisões habituam-se rapidamente a ponderar os prós e os contras, não é? E conseguem ter um melhor desempenho que os outros. Por isso, tudo se aprende, não é? E aprende-se bastante estas coisas também com os jogos. A persistência é outra das características dos jogadores, não é? Para conseguir muitas vezes vencer, atingir os níveis mais elevados, tem que se jogar muito, não é? Como sabem, são muitas horas a jogar, pronto, e aí a pessoa mostra a persistência. Se depois os alunos conseguem transferir esse aspecto quando têm que trabalhar, preparar-se para um teste ou para um exame, não é? Percebem que se insistirem, se trabalharem, podem alcançar determinado objetivo, determinado patamar, que de outra forma não atingem, não é? Se eles com um jogo, se não se importam sacrificar tantas horas ali a jogar, por que não também para estudar?
Depois, um outro aspecto importante é o feedback, não é? Que vão recebendo constantemente, não é? Que eu já fui mencionando que o feedback é um aspecto muito importante na aprendizagem. Por outro lado, aqui novamente surgem-nos as regras, não é? Como sendo um aspecto importante e uma vantagem dos jogos, que é uma forma das pessoas atuarem sem cumprir as regras. Depois, tem sempre a componente de experimentarem e aprenderem em determinado contexto. Tem também muito de autoaprendizagem, há uma motivação muito forte e de autoaprendizagem, porque cada um está a aprender por si, muitas vezes trabalhando com colegas também. Reparem, porque nós temos vários tipos de jogos, não é? Nós temos aqueles jogos que têm uma partida breve, não é? Começa e acaba rapidamente. Muitas vezes vocês, quando têm um computador, ou o caso, por exemplo, do telemóvel, pequenos jogos, assim como o Pac-Man, não é? São o Tetris, são jogos que são rápidos, não é? Ou o Angry Birds, alguém já está a jogar Angry Birds? Pronto. Se está-nos a melhorar. E é emocionante, e é rápido, não é? São jogos que acabam por ser rápidos. Todos eles, muitos destes jogos promovem então esta aprendizagem colaborativa, que é muito importante na sociedade atual. Depois aprende-se muito através de tentativa e erro, que é outro aspecto muito importante, e sem ter propriamente, sim, a pessoa aprende e não corre riscos, não é? Pronto, a jogar com estes jogos não se corre riscos, a pessoa pode morrer, o seu avatar pode morrer, mas a pessoa não morre, não é? Por isso tem essa vantagem. E a pessoa pode experimentar realmente vivências variadas. E depois tem ainda, está sempre, o jogador está envolvido numa aprendizagem que é ativa e que é crítica simultaneamente. Claro que nem todos os jogos promovem estes aspectos, não é? Mas muitos deles promovem. Por isso, quando nós temos que escolher um jogo, devemos procurar jogos que sejam mais interessantes e que desenvolvam determinadas capacidades. E depois, terminava ali esta primeira parte com esta frase do Guy, em que ele nos diz que realmente good video games incorporate good learning principles. E este realmente é um aspecto interessante, não é? E porquê isto? Porque quando os jogos estão bem feitos, eles realmente promovem a aprendizagem, têm princípios de aprendizagem que facilitam que o jogador possa interagir, não é? E esse é um aspecto que é importante e é por isso que eu acho que nós, enquanto educadores, temos muito a aprender com os jogos. E para aprendermos com os jogos também temos que jogar. Não é? Porque reparem, um dos aspectos, por exemplo, que o Gross menciona, McFarlane nos estudos que realizaram, é que um professor que utiliza jogos com os seus alunos é um professor que conhece o jogo, caso contrário nunca se vai sentir à vontade. E vocês fazem isto com outras coisas. Por exemplo, se não sabem muito bem como usar ou fazer uma web quest, não a vão usar muito, porque não sabem depois tirar alguma dúvida aos alunos, não é? Isso e outras coisas, não é? Normalmente evitam utilizar determinado tipo de software se não se sentem confortável com ele. Não é nada de estranho, não é? Ninguém gosta de ficar perante os alunos atrapalhado. Não é confortável. E por isso que o que realmente estes autores mencionam é que se o professor também não conhecer bem o jogo, nunca vai usar na turma, não é? E por isso que há que experimentar alguns jogos também. Eu com isto também não quero dizer que vocês tenham que estar a jogar com os alunos na aula, não é? Porque senão ainda podem ter, pronto, há atividades que podem ser desenvolvidas, mas muitos destes jogos que eu vos vou mencionar demoram muito tempo, podem durar durante anos, entendem? E por isso podem criar pequenas atividades que sugerem que no jogo tal podem fazer algo em que eles vão trabalhar depois em casa, nos tempos livres, etc. Não é? E vão daí recolhendo determinadas informações que podem ser interessantes para trabalhar nas aulas. Isso é que eu acho que é realmente importante, não é? Então, como vocês são aqui, particularmente são professores de línguas, determinados conteúdos, o vocabulário, as situações, pode ser um aspecto muito interessante depois a abordar nas aulas, é com base num jogo. Bom, por exemplo, o Farmville, vá lá, então vamos ver quantos é que jogam no Farmville. Vá lá, não, assim umas maltinhas um bocadinho mais tímidas, pronto. A ver se nós melhoramos um bocadinho, não é? Porque partindo um bocadinho da vossa experiência, não é? E como é que vão as vossas culturas? Como é que vai a vossa cultura, as vossas culturas no Farmville? São produtivos, estão? Como é que vai? Não? Aqui o jogador de Farmville. Bom, de qualquer forma, o que é importante aqui são as associações que a pessoa vai fazendo, os que estão a jogar, não é? Como é que vão melhorando as suas produções, etc. E uma vez
Um aluno comentou que um professor universitário não tinha tempo para responder aos mails e não respondia às dúvidas que ele tinha, mas tinha tempo para o Farmville, que estava em grande produção. Então, e não era verdade, porque esse colega tinha a filha que estava-lhe sempre a gerir o espaço e por isso estava sempre online, não é? Com o nome do pai. Então o aluno uma vez zangou-se e disse isto: não tem tempo para responder aos meus mails, mas tem tempo para estar no Farmville. Bom, então, este tipo de jogos são os MOD, não é? Que eu tinha indicado que realmente este tipo de jogos tem muitos jogadores que estão normalmente online e que se vão associando, não é? Por isso, as características dos MOD são sempre uma comunidade aberta, normalmente tem milhares de jogadores. Há sempre muita liberdade de percurso, não é? Há imensas opções que podem fazer e normalmente o objetivo é sempre enriquecer, aumentar os seus bens, criar, pronto, podemos começar por uma tribo e depois vai evoluindo, não é? Para a aldeia, a cidade, etc., dominar o planeta, depende dos tipos, depois vamos falar aqui de vários exemplos. Há sempre uma aprendizagem por tentativa e erro, porque as alianças podem ser benéficas ou não, que se vão fazendo, não é? Porque às vezes uma pessoa alia-se e na altura a coisa funciona bem, mas depois a aliança criou, vira-se contra a pessoa e lá se vão os bens todos. Bom, e não deixa de ser interessante este tipo de jogos, não é? Há várias ações que vão decorrendo também em simultâneo, não é? Vocês podem mandar investir na floresta e, entretanto, estão a arranjar soldados, etc. Por isso, há atividades que vão fazendo em simultâneo, que é também importante. Por outro lado, este tipo de jogos, há sempre uma comunidade de suporte ao jogo, que é formada por todos os jogadores, que muitas vezes tem sempre fóruns onde se vão apoiando, as pessoas vão colocando dúvidas, e esse aspecto é importante. Os próprios criadores dos jogos criam os canais oficiais para este intercâmbio, não é? Muitas vezes, sobretudo, são fóruns que existem, e através destes fóruns as pessoas vão solicitando ajudas e vão se ajudando mutuamente, que é um aspecto importante. Nestes jogos há, então, como eu já tinha falado no início, as tais guildas ou alianças, em que as pessoas se vão agrupando para sempre se auxiliarem, usufruindo todos desses resultados, não é? Que é um aspecto importante. E era aqui, deste caso, que eu mencionei o exemplo que referi da IBM, referente exatamente com isto, não é? Era o tal elemento que concorreu, o senhor que tinha concorrido para a IBM, e realmente indicou no currículo, não é? A posição dele na guilda, e foi isso que o levou a ficar com o trabalho, que não deixa de ser interessante. Bom, há vários exemplos, não sei se também tenham jogado este, o Icarian, não é? Começa por uma civilização clássica. Dois aspectos que são... não sei, alguém joga o Icarian? Não. O Wargame? Não? Então, a ver, enquanto o outro era uma civilização clássica, este já nos vai levar para um futuro, para as tais viagens interplanetárias, que não deixa de ser interessante, não é? Por isso, cada um agora escolhe determinado ambiente onde se sinta mais interessado, não é? E acho que esse aqui é um aspecto importante também. Temos o Gladiatos, se preferem voltar para o Império Romano. Aqui a vida é difícil, não é? E normalmente estes jogos começam sempre no ponto quase zero, não é? E depois, o caso do gladiador vai ganhando honra e fama, vai aprendendo e vai evoluindo no jogo. E essa é a parte que normalmente motiva sempre os jogadores, porque eles vão sempre subindo de níveis, não é? E aí que é interessante. Por isso, se gostam muito da componente do Império Romano, do gladiador, se querem viver esse tempo, optam por um jogo deste género. Temos ainda o Metin 2, também não? Alguém? Vamos lá pela positiva. Alguém joga no Metin 2? Não? Vocês têm a vantagem de terem poder. Pois tem. Pronto, este tem a ver com a cultura medieval oriental e depois tem sempre recurso à magia, não é? E está bem evoluído. São comunidades enormes que existem online e isto tem a ver com o trabalho de um meu ex-orientando, que já acabou de ter mestrado, em que trabalhou em particular estes 4 jogos, não é? Ele inseriu-se nestas comunidades, esteve a explorar as comunidades.
e comparou estes 4 jogos, não é? Constatando que as tarefas normalmente são não sequenciais, não é? Por isso há a liberdade da pessoa executar as tarefas como se vai querendo. Estas tarefas têm 2 grandes vantagens. Por um lado, promovem autonomia, há uma grande autonomia para o jogador decidir como evoluir no jogo, esse é um aspecto importante, e há também o maior esforço cognitivo. Por isso, em cada jogador vai organizando as suas tarefas de acordo com determinada estratégia pessoal, não é? E aí as alianças serem tão importantes. Por outro lado, as tarefas normalmente também estão relacionadas entre si, ali com exceção do gladiatos, que não possui ligação entre as tarefas. Um outro aspecto que é muito importante nestes jogos, os MOG, e foi por isso que eu decidi focar neles, é a comunicação que promovem e os níveis de interação. Como eu já falei, por exemplo, são jogos que estão online e que há imensos jogadores também disponíveis online. Não é? Por isso, todos estes jogos têm, então, o fórum, a caixa de mensagem, o suporte às guildas ou alianças. Pronto, isto é um pormenor, o Metin 2 tem o chat dentro do ambiente do jogo, os outros normalmente não têm. Mas, reparem, a ideia é sempre promover o contacto entre os jogadores, que é um aspecto importante, não é? Por isso, cria-se uma comunidade, não é? Que muitas vezes também está muito próxima da comunidade de aprendizagem, porque as pessoas se auxiliam para melhorarem os seus níveis, os seus bens dentro do jogo. Normalmente, quase todos estes jogos, há também a possibilidade da pessoa investir dinheiro. E aí a coisa piora, porque as pessoas estão muito emocionadas e vão pagar através do telemóvel. Pois quando um modelo tem umas contas maravilhosas, mas... Por isso, normalmente, não aconselho muito a que comprem assim os bens. Claro que avançam mais rapidamente. Mas fica caro. A nível dos tipos de interação, por isso, permite 2 tipos de cooperação. A cooperação momentânea, não é? Que as pessoas se auxiliam para um aspecto pontual, ou uma cooperação permanente. Há também as guerras entre guildas, e é por isso que aí as pessoas têm vantagens e depois têm os inconvenientes. Então, de repente, está com um império fabuloso, como de repente perde os bens todos, como acontece também na vida real, não tão rapidamente, mas acontece. E tem outro aspecto que são as trocas de mercadorias, não é? Que leva a que as pessoas possam enriquecer. E o estudo que ele fez, por isso, colocou um questionário online, fazer uma sondagem sobre como é que estes jogadores viam a aprendizagem que podiam usufruir ao jogar. Por isso, neste estudo, 89% dos respondentes são de género masculino. Estão a ver como nós também temos que jogar, que é para alterar um bocadinho estes valores. Ora bem, de uma forma geral, são sempre mais pessoas do género masculino que estão a jogar. Neste caso, também foram os que responderam mais ao questionário. Os jogadores acabaram por reconhecer que os jogos são um ambiente motivador para fazer novos amigos, aprender as regras do jogo e procurar material extra. Por outro lado, os jogos auxiliam na capacidade de trabalhar em grupo. Este era o item que aparecia no questionário. Pela minha experiência, jogar em ambiente multiplayer ajuda a aprender a trabalhar em grupo. Não é? Este é um aspecto que é importante. E depois também estávamos interessados em saber se o que eles aprendiam nestes jogos se conseguiam ser rentabilizados depois na sua vida diária. Não é? Por isso o item estava a formular a interação com pessoas no jogo, auxilia-me a desenvolver capacidades de comunicação fora do jogo. Não é? Por isso eles podiam pontuar de 1 a 5, o valor médio obtido foi 3,5. Quando nós perguntávamos sobre a resolução de problemas que aprendiam a fazer ou a resolver no jogo e se conseguiam transferir para a vida real, eles aí já não conseguem. Eles dizem que sim, que aquilo é interessante, aprendem, resolvem muita coisa, mas não conseguem fazer a transferência do que aprendem no jogo, na resolução de problemas, para depois para as situações reais. E eu às vezes acho que a pessoa acha que o jogo é uma coisa e a vida real é outra, mas há imensas coisas que podemos transferir de um lado para o outro, não é? O que a gente, os skills, as habilidades que nós desenvolvemos num jogo, podemos transferi-las para a vida real. Não é? Reparem, falei no início da persistência, não é? Se a pessoa perceber que pela persistência consegue alcançar determinado patamar, no jogo consegue, no estudo também. Não é? E desde que os alunos consigam ver isso, não é? O conceito de autoeficácia melhora, tem um aspecto mais positivo e conseguem ir muito mais longe. Não é? E aí também depende um bocadinho, as pessoas também ajudarem um bocadinho a motivá-los para esse aspecto. Não é? Para não ser, eu línguas não sei inglês, não sei espanhol, não vou aprender, não vale a pena. Não é? Talvez te livre de nível baixo,
Isso é, assim, é muito mau porque eles deixam de fazer o esforço e temos que os combater. O conceito de autoeficácia é importante ser alterado. Depois há um outro, não é? É o King's Age, pronto, em que vocês também podem mudar a língua em que querem trabalhar e por isso podem escolher a língua que estão a lecionar e tentar trabalhar com os vossos alunos, o que acaba por ser interessante. Claro, nem sempre pode ser a temática que vocês vão lecionar, não é? Mas procurar, há muitos jogos online, procurar as temáticas em que estão interessados em trabalhar. Pronto, e agora vamos passar um bocadinho a um outro aspecto, que é a componente do mobile learning. Por isso, aquela componente, mudam-se os tempos, mudam-se as necessidades. Muitos dos vossos alunos têm portátil, mas provavelmente, em alguns estudos que temos feito, os alunos não estão a levar os portáteis para as aulas. Ora, digam-me lá se isso é verdade para vocês ou não. É verdade, não é? Claro, também vamos lá ver, o portátil ainda é pesadito, não é? O telemóvel é muito mais levezinho, não é? E é muito jeitoso. Bom, o iPad também é muito jeitoso, é um bocadinho caro, não é? É o caso dos ultraleves, não é? Mas que são sempre computadores muito mais pequenos e por isso acabam por ser mais apelativos para toda a gente. Muitos dos nossos alunos não têm o iPad ou outro tipo de tablet, mas têm uns telemóveis e muitos deles têm telemóveis até bastante bons, não é? Com capacidades excelentes e que eu acho que nós não podemos esquecer disso e precisamos de os tentar rentabilizar nas aulas. Reparem, por causa desta imagem, não tem nada de estranho, não é? Quando os alunos estão sempre com o telemóvel, sempre a receber mensagens, estão sempre conectados, não é? Não sei se já vos aconteceu, um dia se esquecerem o telemóvel em casa e só estarem à noite, é uma situação muito... A pessoa fica totalmente perdida sem o telemóvel hoje em dia, não é? E os nossos alunos em particular, que nasceram já com os telemóveis e por isso se habituaram sempre a estar conectados. E esse é um aspecto que nós não podemos explorar, não é? Eles, por esse motivo, é que Reingold os designa como a geração polegar ou lean out screen agers, não é? Porque eles estão sempre a ativar alguma informação ou a contactar ou a procurar informação online, mas estão sempre a mexer em alguma coisa. Não sei se sabem, no Japão, os japonesinhos estão a ficar com o polegar disforme. Porque gostam muito de tecnologia e jogam muito, e então este dedo está a ficar muito maior. Pronto, é um pormenor que eles querem levar isto a sério da geração polegar. Bom, então o mobile learning, como sabemos, não é? Há vários autores que consideram como sendo uma sequência natural dentro de uma evolução a nível da comunicação digital que nos permite o acesso à informação em diferentes contextos e permanentemente. Não é? Isso é que mudou totalmente a nossa forma de estar e de aceder à informação. Por outro lado, ignorar esse aspecto, vamos aumentar realmente o desfazamento entre a escola e as vivências dos alunos. Não é? Eu acho que esse aspecto é que temos que ter sempre bem presente e tentar passar a ver o telemóvel como uma ferramenta de trabalho. Pronto, como disse a professora, eu agora estou em Coimbra e passei a questionar aos meus alunos no início do semestre e que perguntei, costumam usar o telemóvel para estudar? Para estudar? Oh, professor, e usar o telemóvel para estudar? Eu não sei, se calhar os vossos estão mais avançados que os meus. Pronto, eu já lhes arranjei um quiz para eles agora fazerem lá uns exercícios e depois vou-vos explicar algumas estratégias que a pessoa pode fazer que envolve os alunos num jogo. Pronto, neste tipo de atividades também podemos considerar uma espécie de jogo e que eles podem aprender. E é um bocadinho também sobre isso que eu quero falar convosco. Eu sei que alguns de vocês estiveram numa sessão com a Adelina, não sei se a Adelina está cá. Não, acho que não, mas não sei se vocês que estão aqui agora na sala estiveram com ela, não é? E tiveram a trabalhar no Mobile Study, não é? Uns estiveram, outros não estiveram. Quando dizem que não, por isso, os que estiveram trabalharam no Mobile Study, não foi? Não? Sim, sim. Pronto, o Mobile Study, já viram, tiveram a oportunidade de ver como é fácil de usar. Pronto, há um outro, o Juno Educational,
que é do mesmo género, mas permite trabalhar mais vídeos e até mais imagens. Este também permite, mas são imagens de menor dimensão. Reparem, em que é que consiste realmente este Mobile Study? São as questões de escolha múltipla. Eu vou-vos apresentar aqui não sei se vocês veem muito bem. Eu não ia perder muito tempo com esta parte, porque depois queria falar de um outro tipo de jogo e como sei que alguns de vocês viram, de qualquer forma eu depois posso deixar o PowerPoint e isto são exemplos que foram feitos pelos meus alunos do mestrado do semestre passado, em que, por exemplo, há aqui uma pergunta, não é? Vocês veem ali uma questão, isto é sobre a reprodução dos animais, tem 3 alternativas, a pessoa escolhe a resposta e depois aparece a informação, e não conseguem ler, pois não, que está correta, a informação, bom, de informa que a informação está correta e pode ser dada uma explicação, não é? A explicação não tem que ser dada sempre, porque às vezes há coisas, pronto, determinadas áreas, há coisas que ou é isto ou é aquilo, não há muito que explicar, mas há outras situações que uma explicação adicional ajuda o aluno a aprender. Não é? Houve um grupo, pronto, pessoas da área de matemática que deram bastantes explicações e pode, na matemática, da língua portuguesa, etc., pode realmente ajudar o aluno a perceber porque é que errou. Não é? Por isso, a escolha múltipla, reparem, é algo que é muito rápido de ser feito e que o aluno recebe rapidamente o feedback se está certo ou se está errado, tendo ainda a possibilidade de ter uma explicação. Não é? Pronto, este é outro exemplo que está aqui, são sobre provérbios. Depois posso-vos eu deixei sobre o Freire de Sousa, como vi, há muitos exemplos, né, que foram feitos pelos alunos, cada um deve trabalhar os seus campos particulares. Eu só vos quero aqui referir alguns aspectos, por isso, isto foi uma das ferramentas que eu trabalhei com os alunos no mestrado, no semestre passado, em que eram 45 alunos, que são as pessoas que estão no ativo. Por isso, o que foi solicitado é que cada um deles criasse uma atividade no Mobile Study, mas embora pedisse houve alunos que fizeram 3, 4, acabaram por gostar, não é? De fazer isso, porque eu depois também pedia que eles façam primeiro criarem a atividade e depois testarem com os alunos. E eles ficaram muito agradados com a reação dos alunos, porque os alunos gostaram imenso e até despediram que ponha mais destes quizzes que nós gostamos de fazer. Entende? E são atividades, por isso, aqueles que estiveram na ação de formação ou aqui no workshop, viram como é rápido fazer, não é? E os outros que nunca fizeram, é só ir lá e começar a fazer, a instrução é muito simples, é só meter as perguntas e a andar sempre para a frente. Não tem dificuldade nenhuma. Não é? Reparem, em síntese, por isso, este Mobile Study é realmente uma excelente forma, não é? Para isso que os alunos, por isso, os alunos do mestrado com os seus alunos chegaram à conclusão, os alunos estudam e aprendem rapidamente. É uma forma excelente de preparação até para testes, etc. E é uma forma que os alunos também se divertem, não é? Eu não sei se vocês gostam muito de fazer este tipo de quizzes, às vezes tem piada, porque é muito rápido, a pessoa tem logo o feedback se está certo, se está errado, e avança-se rapidamente. Agora, ali a minha sugestão é vocês criarem as perguntas e as respostas alternativas, dar a explicação, demora um bocadinho, vamos lá ver, demora. O que eu fiz com os meus alunos em Coimbra, a ver se eles se os motivavam um bocado, foi, eles tinham que me entregar 3 questões de escolha múltipla, eu depois faço uma triagem, claro que há muitas perguntas que se repetem, e depois disponibilizei, eu fiz o quiz com o contributo deles, não é? Entende? E assim, todos trabalhamos, porque fazer a pergunta também é preciso a pessoa conhecer a matéria, não é? Ninguém faz bem uma pergunta e dá soluções alternativas que não sabe. Isto é uma forma também dos alunos lerem um bocado para criarem as perguntas, entende? Por isso temos, são 2 em 1. O professor diminui o trabalho de ser tão criativo em tanta pergunta e os alunos são criativos, ficam orgulhosos porque algumas perguntas são deles. Eles quando veem o seu contributo online também acham interessante e ao mesmo tempo estão a aprender. Essa eu acho que funciona muito bem. Pronto. Um outro aspecto que eu gostava de mencionar prende-se com o Jogo da Glória. O título original é La Vivre, mas depois há traduções para várias línguas. O Jogo da Glória tem inicialmente este aspecto na versão portuguesa. Pronto, reparem que isto já foi uma adaptação à matemática do 3º ciclo, não é? Por isso reparem que o fundo é exatamente o mesmo, mas
houve outros alunos, também trabalhei com meus alunos mostrando este jogo, alteraram um bocadinho o aspecto gráfico, que também é possível, não é? Alguns fizeram pronto, fundo mais azulado. Este, reparem, é muito próximo, mas alteraram as cores, até ficou mais engraçadinho. Outros tiveram tempo de glória. A ideia era, por isso, como veem, eu não sei se algum de vocês conhece este jogo, com as serpentes e as escadas. Sim, conhecem, não é? Por isso, as escadas permitem subir de nível e as serpentes descem. Aqui houve, estes alunos alteraram, designaram como Tempos de Glória. O jogo é sobre história, em que com a Damastor descem e a muralha dá para subir, embora eu não acho que ficasse muito bem conseguir esta muralha, faz-me lembrar assim, aquelas, quando é aquele feedback negativo em que alguém está ali de fora, dá-me sempre a sensação e fico sempre desconfortável a olhar para este tabuleiro, mas pronto, é um pormenor mesmo. Bom, então, eu trouxe aqui 5 jogos da Glória, porque agora vamos jogar. Ora bem, por isso, vocês agora vão escolher a temática que querem. Temos preparação para a prova da frição, do 4º ano, matemática 3º ciclo. Eu coloquei aqui sem explicações adicionais no feedback, que é interessante, não é? Mas pronto, como aqui não são matemáticas, se calhar não querem jogar matemática. Conhecer paredes de coura, era um grupo que era paredes de coura. Tempos de Glória, foi aqueles. Eu anotei aqui os pins, eles alteraram os pins e puseram umas caravelazinhas que é engraçadinho mexer. Ficou bem conseguido. E temos 7 para 7, porque eram docentes diferentes lá no 7º ano, de 7 disciplinas. E então, qual querem? Isto está difícil. 7 para 7. 7 para 7. Mas dá para fazer alguma coisa com o turismo, com línguas. Bom, então, vá lá, vocês escolham. Eu trouxe 5, já foi muita vontade. Paredes de coura? 7. Então vamos para paredes de coura. Ele agora não quer ir. Ai, ai. Espera lá. Ok, paredes de coura. Bom, agora, como eu disse, vamos jogar e vamos criar 2 equipas, certo? Ora, vá lá. E então, ali por aquele saco amarelo, para este lado é uma equipa e do saco para o lado direito é outra equipa. Muito bem. Então, se não se importam, as normas do jogo é uma parte que têm que conhecer, não é? Pronto, vamos selecionar o número de jogadores que vão jogar, lança o dado. Pronto, e as instruções são simples, não é? Já sabem quando vão jogando uns de cada vez, aqui vai aparecendo sempre quem é o jogador que tem que jogar, e depois há a descida, não é? Quando caímos numa... sobe-se com a escada e quando sai na serpente, lá vamos para trás. É um bocadinho aborrecido, mas vamos lá ver. Iniciar então o jogo. Este número de jogadores, por isso vamos considerar, somos 2, vamos considerar 2 jogadores. Ok. E então o jogador 1, qual é que quer ser o 1? Dali ou daqui? Ok. E o jogador 1 quer se chamar como? A equipa 1. Coura. Como é? Coura. Coura? Todas as paredes. E então agora a equipa 2. Paredes? Ok, paredes. Pronto. Pronto, então vamos. Eu aqui vou gerir o jogo, não é? Lançar o dado. Ok. Pronto, temos ali a pergunta, deixa lá. Quais os concelhos limítrofes de paredes de coura? Valença, Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, por isso que está a jogar é o grupo 1, não é? Coura. Então vá lá. Não se vê lá muito bem, por acaso, este exemplo. Valença, os limites, não é? Então, Valença, Viana do Castelo, Arcos de Valdevez e Ponte Lima. Valença, Monção, Arcos de Valdevez, Ponte Lima e Vila Nova de Cerveira. Monção, Melgaço, Caminha e Ponte de Lima. Valença, Monção, Arcos de Valdevez e Caminha. Bom, normalmente há um porta-voz da equipa
E as paredes agora estão caladas. Exatamente, e as paredes. Há que ter ordem. E então, Coura decide. Ai, mas não pode ser, não pode estragar o jogo, não é? Vá lá, então. Deve ser a ti. 2. Mas não é. Mas não é? E então? Oh, que pena! A resposta era Valença, Monção, Arcos de Valdevez, Ponte Lima e Vila Nova de Cerveira. Pronto. Paredes, atenção. Exatamente. Paredes agora. Em quais das seguintes escadas se pode praticar turismo rural e de habitação? Eu não posso escolher este jogo. Quinta de Pavães, Casa de Passo de Ferreira, Casa Paz do Outeiro, Quinta da Cruz, Casa da Cruz, Quinta de Mantelães, Quinta da Mochoeira. Terceira hipótese, Quinta do Passo, Casa Grande de Marigães, Quinta da Boa Vista. Quarta hipótese, Quinta do Souto, Casa de Rio, Quinta de Ferreira. Vamos para o Marigães. Vamos para o Marigães? Vamos para a 3. Oh, que pena! A resposta correta era Quinta de Pavães, Casa de Passo, etc. Bom, assim estamos com dificuldade de sair disso. Ora bem, e então temos novamente Coura a jogar. Dada por Dom Manuel I, qual a anterior designação do Conselho? Paredes de Coira, Terras de Coira, Terras do Norte, Terras de Douro. É por isso que temos que ter um temporizador. Terras de Coira. Ai, Terras de Coira. Pronto. Boa, Coura. Boa. Estão a ver? Portaram-se bem. Pronto. E agora estamos com Paredes, certo? O Festival de Paredes de Coura é organizado por uma empresa promotora de eventos sediada no Conselho. Qual o seu nome? Melodias, ritmos, dinâmicas, andamentos. Que pena! A resposta correta era ritmo. É que nem tivemos a emoção de subir ou descer. Qual a melhor forma de apreciar e contemplar a natureza do Conselho? Através dos vários percursos pedestres, através de passeios turísticos de autocarro e automóvel, através de visitas guiadas, através de consultas no Google Earth. Então aqui a parede já está a dar a resposta. A última. Boa, Coura. Bom. Então agora, em que ano estiveram presentes os Silent Four em Paredes de Coura? 98, 99, 2000, 2001. Então, 2000? Oh, que pena! Era 98! Só pensa no início. Qual o principal cereal produzido em Paredes de Coura? Milho, trigo, centeio ou... Fácil. Essa é muito fácil. Milho? Boa, Coura! O Corno de Bico é reserva natural, parque de merendas, parque natural ou paisagem protegida? Paisagem protegida.
Não, deve ser paisagem protegida. Isto é só assim porque ninguém está aqui com o computador, porque senão não Acho que é paisagem protegida. Paisagem protegida. É esta então que assinam? Olha só, começamos uma cara. Olha, eu só queria. Eu sei que já. Pois, pronto. Eu queria que vocês experimentassem. Estão a ver? Agora já bateram palmas. Porque assim, este tipo de jogos é uma coisa tão fácil de ser feita também. Este também é muito fácil de fazer. E envolve muitos alunos. Criarem pequenas, até, por exemplo, a turma, dividir em 4 equipas, não é? Que se associam, em que estão a competir. Porque assim, é uma competição saudável que a pessoa está a ver sempre se sabe, não é? Por isso, estimula a estudar, não é? Entendem? Eu aqui queria só dar-vos este exemplo, porque assim, se as pessoas não vivenciarem isto, não. É preciso, é verdade, a pessoa sentindo e fazendo este tipo de atividades para os alunos, reparem, e podem na mesma criar a base de dados, porque isto permite ter até 250 questões. E tem uma coisa interessante, enquanto que no Mobile Study a sequência é sempre a mesma, neste jogo é aleatório, por isso a ordem das questões muda, entendem? E por isso terem essa base de dados, vocês podem começar a construir o jogo e depois vão enriquecendo, também não leva mais de 250 questões. De qualquer forma, 250 é uma excelente base de dados, não é? E podem criar outros jogos, é fácil fazer. Pronto, eu vou avançar porque já me estou a apertar um bocadinho. Mas a culpa não foi só minha. Primeiro que se decidissem a criar o grupo e a dar a resposta. Não, entendem? Mas viram como acharam engraçado e até bateram palmas. É o tipo de reação que os alunos também tiveram, não é? Eu pedi para os alunos do mestrado criarem em grupo estas atividades e depois testaram numa das turmas com os alunos. Pronto, eu ia-vos mostrar uma apresentação que foi feita no Jing, não sei se estão habituados ou familiarizados com o Jing, mas eu acho que vou saltar lá agora, porque senão... Querem ver? Claro. Então eu posso só mostrar um bocadinho como é o Jing e não vos vou mostrar tudo, porque aquilo ainda demora 4 minutos. O Jing é excelente para vocês terem até apresentações. Ai, mas não vou ouvir. Não vou ouvir, não? Está pronto. Jogada pela hora entre cada jogada era grande. Pelo que, na segunda turma, o período usado foi 90 minutos e os grupos constituídos apenas por 2 adultos. Poderá aferir feedback das opiniões e do que tinham achado os utilizadores do jogo. Pronto, isto depois. 82% da modalidade de tabuleiro, Mas estão a ver. O Jing permite-vos captar, portanto, tudo que puserem no PowerPoint, vocês gravam, fica tudo arrumadinho, não é? Gravam logo a versão, não está trabalho nenhum. A percentagem Isto depois eram os resultados, como é que os alunos reagiram à apresentação. Mas como estamos com problemas de tempo, eu vou cortar esta. Já ficamos com uma ideia. 81% também. Por acaso aqui Disseram que as perguntas eram complicadas. Agora zangou-se. Bom, isto é um apanhado, por isso pronto, tinha os relatórios dos diferentes grupos, mas de uma forma geral os alunos ficaram eufóricos, e como vocês emocionaram-se assim um bocadinho, eles também. Houve, por isso, professores que optaram por estarem 2 em cada computador, outros, pronto, tinham grupos de 4, não é? Em cada um, por isso, eram 4 alunos a jogar em simultâneo, mas aí demora bastante, não é? É muita gente. Isso demora muito até que a pessoa volta a jogar, entende? Por isso, às vezes, ser 2 grupos pode ser mais estimulante.
Por isso, houve um grande empenho dos alunos também, houve muita cooperação, porque eles ajudavam-se, e depois às vezes verificava-se o caso eram turmas opostas, quase como estava a acontecer aqui, e eles diziam, até ajudavam a outra equipa, já não importava quem ia ganhar, o que importava era que acertassem, porque toda a gente ficava contente com o feedback que é recebido, entendem? Os alunos acabaram por se divertir e aprendem bastante com isto. E apareceu aqui esta expressão, yes, fiz boa, consegui, pronto, e em alguns grupos já batem palmas, etc., que eu acho interessante. Um outro aspecto, eu estou mesmo a... Desculpa. No dia seguinte, isto foi reportado por uma das professoras, 4 alunos trouxeram a pendrive porque queriam depois jogar em casa, não é? Porque eles percebem que é uma forma, não só aprendem, como é também estimulante, não é? Porque a pessoa tem feedback imediato. E no dia seguinte, mais 3 também trouxeram a pendrive e depois achei também curioso este aspecto em que, pronto, até os próprios pais acabam por dizer que agora era divertido ajudar os filhos a aprender, não é? E a ideia era, finalmente, não sei se isto era uma piada, professora, porque reparem, a aprendizagem é sempre penosa para quem aprende, mas não tem que ser totalmente sofrida, não é? Por isso, se houver alguma diversão à mistura, aprendemos todos melhor. Pronto, os professores ficaram realmente surpreendidos com a reação dos alunos, não é? Até houve uma colega que dizia, houve entusiasmo na aula de matemática, ela dizia que nunca havia entusiasmo na aula dela e com aquele jogo os alunos estavam eufóricos. Pronto. E outro aspecto que é importante, eles tomam consciência dos conhecimentos que têm, não é? Porque são pequenas perguntas e estimula-os muito na aprendizagem. Depois, aqui são 3 aspectos que acho que são importantes, não é? Por isso, este jogo possibilita o trabalho que os alunos possam trabalhar em grupo. O facto de eles discutirem entre eles a resposta e depois selecionarem uma resposta possível e por outro lado, o feedback que é dado em tempo real, não é? Por isso, acaba por ser muito estimulante. Uma outra situação foi a aplicação também numa escola TEI, em que acabou por ser uma forma de motivar os alunos, não é? Muitas vezes são sempre alunos que não têm qualquer interesse na escola e acabam por ter uma visão muito negativa. Pronto. Mas eu acho que mesmo, pronto, era só isto, os jogos permitem envolver os alunos numa aprendizagem profunda, como diz o Gui. Eu espero ter-nos convencido aqueles que estavam mais resistentes. Agora faço publicidade ao encontro que vai decorrer em Coimbra, onde um dos workshops vai ser sobre Lá Viva, o Jogo da Glória. Por isso, se quiserem vir até lá ter connosco e aprender a fazer este jogo, também é fácil, se vocês encontram-nos online. Ele é gratuito, não é? É um software e conseguem construir o vosso jogo. Porque realmente é muito intuitivo, mesmo a construção. Mas se nos quiserem vir visitar em Coimbra, é só um dia, o dia 26 de outubro, que é uma sexta. Bom, muito obrigada, desculpem. Transmitir foi com paixão, precisamente a tal dose de prazer que temos nas aulas para os alunos começarem a gostar realmente de estar numa sala de aula de 90 minutos, às vezes, e eu realmente achei que foi uma mensagem muito positiva, que é tentar reproduzir numa aula a lógica da pedagogia da descoberta, da motivação, introduzir esses ingredientes foi muito interessante realmente. Agora vamos passar então à próxima comunicação, é a doutora Luísa, que é professora de francês num agrupamento de escola de Liqueiro, no Algarve, e é mestre em Ciências da Educação na área de especialização em Tecnologias Educativas da Universidade de Lisboa, não é? E vem então hoje com um tema tão bem divertido, não é? Uma tal dose de prazer novamente recuperada aqui, com uma comunidade virtual de aprendizagem. Aqui vamos falar da disciplina de francês, mas obviamente pode ser reproduzida noutra disciplina qualquer, de espanhol ou de inglês. Vamos instalar o conteúdo. Querem colocar uma pergunta? Não querem dizer nada? Sim, eu gostava de perguntar qual é o programa que utiliza para editar o jogo. E não para usar, porque usar não está disponível, mas pergunto para editar, portanto, para introduzir as perguntas, que programa que utilizam. E o próprio software não tem que usar nada em particular. Ele está feito em HTML, não é? Mas seguindo as instruções do jogo, trabalha com ele normalmente, não tem dificuldade. Mas em que site é que isso acontece? Qual é eu acho que ele está disponível também na zona do Ministério, mas se quiser, depois ele tem que ir visitar, e como tem o executável, ele não me deixa enviar por e-mail.
Mas se quiserem, posso alojá-lo e vocês descarregam, mandam um mail e depois mando-vos um link onde podem descarregar o software, está bem? Não, ele resta, é bastante intuitivo. Mas sobre o ruído, professora, desculpe, bom dia. Eu não ouvi a pergunta, mas foi sobre o ruído. Foi criado um evento no Facebook para este evento e enquanto a professora estava a comunicar eu coloquei um tutorial do livro no grupo, nesse evento do Facebook, por isso tem que ir ter. Está bem. É o tutorial que a Milena fez. Da Milena, exatamente, professora. Então, em relação a esse tutorial, só vou fazer um pequeno comentário. O tutorial é bom e percebe-se bem. Só na parte que diz feedback, não devem fazer o feedback como lá está, não é? Porque o feedback devem dizer, dar a resposta correta, dando também a saudação ao aluno, apresentar. É assim, e agora não é engraçado porque eu corrigi, fiz essa sugestão para os meus alunos, há um pormenorzinho no feedback que não podem fazer exatamente como lá está. Porque, já sei. O que a Milena fez, o tutorial está todo bem conseguido, mas no feedback ela pôs assim, muito bem. Ora, muito bem não é isso. Tem que aparecer a resposta correta para o aluno ver. Está bem? Onde aparece lá muito bem no tutorial, não devem pôr muito bem. É só a resposta que deve ser... Eu gostei desta informação agora no mesmo sítio também. Acho que é ótimo, professora. Pronto. Isso é um pormenorzinho que alertei os alunos para construir. Desculpem lá que eu agora...